alimentar e parece que damos pouca importância, é o alimento da palavra de Deus. O quanto nós ansiamos pelo alimento espiritual no dia a dia. Tem pessoas que estão comendo e já estão falando o que vai fazer no outro dia. Quantos de nós, quando lemos a palavra de Deus, já ficamos pensando no que nós vamos ler amanhã? Se é que nós lemos a palavra de Deus diariamente. Infelizmente, alguns crentes só se alimentam uma vez por semana. Mesmo assim, e quando eu digo isso, é quando a pessoa vem na igreja, né? Aí ela vem na igreja, então ela lê a Bíblia. Mesmo assim, alguns precisam que coloquem na boca delas esse alimento espiritual, porque elas não conseguem fazer isso por si só. Não tem intimidade com a palavra de Deus. Se nós comêssemos uma vez por semana, quanto tempo nós aguentaríamos em pé? Talvez há muito tempo. E a equivalência com relação à palavra de Deus é a mesma. Será que nós vamos ter realmente saúde espiritual se nós nos alimentarmos uma vez por semana? Eu sei que às vezes, e isso acontece muito também, num dia corrido, você passa o dia, nem fiz meu devocional, nem li a Bíblia, nem tive meu tempo de oração. Isso talvez aconteça, assim como acontece com a Bíblia física, de maneira esporádica, mas você deveria ser disciplinado a diariamente ler a palavra de Deus, de buscar a leitura da palavra de Deus. Lá em Jeremias 15:16 nós lemos assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim gozo e alegria do meu coração, porque pelo teu nome chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Então, o que o profeta está dizendo aqui é que a palavra de Deus foi encontrada. E ao encontrar a palavra de Deus, o que ele fez? Ele faz aquilo que você faz quando abre a geladeira e descobre um pedaço de bolo lá. Você come. Ele comeu a palavra de Deus, ele se alimentou da palavra de Deus, e ele disse que foi para ele gozo e alegria no coração. Nós temos que ter essa satisfação com a palavra de Deus. Nós não podemos achar que a palavra de Deus, a leitura para Deus, é uma obrigação espiritual, é uma necessidade espiritual que todo crente deveria se preocupar. O salmo que nós lemos 119, ele todo é cheio de versículos que incentivam, que fala do valor da palavra de Deus. O versículo 103 diz: como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para a minha boca. A palavra de Deus é um alimento saudável para o crente. Recentemente, quando nós falamos de uma mensagem sobre o avivamento de Israel, nós fizemos aquela mensagem em cima do avivamento que estava acontecendo ali na Universidade de Ashburn, né? E falamos ali do povo de Israel, quando Esdras deu a lei de Moisés. O texto diz, lá em Neemias 8, que o povo ficou de pé ouvindo a leitura do livro da lei de Moisés, porque eles tinham um desejo muito grande em ouvir a palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 22, ali nós temos a história do reinado de Josias, e ele está reparando o templo, e ali o rei Josias ele pede para o escrivão Safã que ele fosse até Ilquias, que era o sacerdote, no número do texto, e que ele contasse o dinheiro que ia haver no templo, que era o propósito de pagar os trabalhadores, os pedreiros, os carpinteiros, aqueles que estavam trabalhando no templo, e que estavam restaurando a casa do Senhor. E qual foi a surpresa quando Ilquias disse a Safã que ele encontrou o livro da lei? Safã, após ler o livro, levou ao rei Josias, tudo lá no capítulo 22, 2 Reis. E após dar um relatório das reformas da casa do Senhor, ele disse ao rei assim: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e assim deu na presença do rei. Versículo 13, quando
Versículo 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, Safã fala isso no versículo 10. Versículo 11 então diz que, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e ordenou o rei Euquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo, versículo 13: Ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras do livro, acerca da palavra desse livro. E se achou que grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo todo quanto nele está escrito. E o capítulo 23 nos fala da renovação da aliança com o Senhor. O livro havia, conforme Josias diz aqui, o livro havia sido esquecido pelos seus pais, pelos seus antepassados, sido colocado em algum canto do templo, na casa do Senhor, e ali, sem querer, foi encontrado. E ao ler o livro, o rei sentiu-se grande arrependimento ao ponto de rasgar as suas vestes. E o capítulo 23 então fala dessa renovação da aliança com o Senhor. E talvez, embora os tempos sejam outros, e o livro de Deus não se encontra perdido num canto dentro do templo, apesar de que muitas vezes a gente vem aqui arrumar o templo, temos umas Bíblias perdidas nos bancos por aí, né? Mas nós temos acesso à Bíblia. Nós temos a Bíblia em forma de livro, temos a Bíblia em forma digital, né, no celular, temos a Bíblia gravada, né, a mais famosa é do Cid Moreira, né, mas tem outros que também gravaram, colocaram voz, né, na leitura da Bíblia, a fim de que cegos pudessem ouvir, e mesmo aqueles cegos que não querem ouvir, mas querem ler, que aprendem em braille, eles podem ter a Bíblia em braille. É bem mais difícil. Uma vez eu peguei o Marcelo, ele recolhe livros, né, revistas, materiais para reciclagem, e ele encontrou exemplares da Bíblia em braille. Só o livro de Mateus tinha 4 volumes dessa grossura, porque o livro em braille, né, não é de papel fino. E quando eu fui para a África, lá tem um jovem cego, né, o Ernesto, alguém falou: compre a Bíblia em braille. Eu fui ver o preço enviado. E depois falaram: o problema da Bíblia em braille é que com o tempo ela vai se desgastando. Então, nós compramos na época um equipamento que parecia um joguinho de tabuleiro, onde ele põe o fone de ouvido, tem uma caneta, ele coloca, está escrito em braille esse tabuleiro, então ele vai lá, livros do Antigo Testamento. Ele põe daí lá, Salmo, ele pega a caneta e ele coloca, e aquele salmo é lido para ele, e ele então escuta. Então as facilidades que nós temos hoje para ler a Bíblia, para ter acesso à palavra de Deus, são muito grandes. Mas mesmo assim, esse livro, o livro de Deus, ele anda perdido nas gavetas dos criados do mundo, como eu disse, até mesmo em muitos bancos dos templos. Talvez alguns até dizem assim: vou deixar a Bíblia na igreja, porque o que vem já está aqui, não corro o risco de perder. Penso eu que quer ter uma outra Bíblia em casa para ler durante a semana. Ou ela também, ou talvez essa pessoa seja como aquela senhora que no culto de gratidão agradeceu à igreja que ela ficou uma semana com os olhos perdidos. E na outra semana, quando ela pegou a Bíblia, o óculos está lendo a Bíblia. Ela lia a Bíblia só uma vez por semana. Não é o caso dos irmãos aqui, mas, infelizmente, o povo que era conhecido como o povo do livro preto, né? A minha Bíblia, por acaso, vai ser preta. Então, você no domingo saía na rua e você via as pessoas com o livro preto na mão. Você sabia que era o crente, o povo da Bíblia. Eles liam a palavra de Deus. Já hoje não é conhecido assim. Não porque a Bíblia porque não só tem a Bíblia em capa preta, tem Bíblia em capa preta, Bíblia em capa vermelha, branca, marrom, azul, até Bíblia camuflada, que é do exército, Bíblia de guerra.
Não é por causa disso, mas parece que não se tem dado tanto cuidado assim, ou devido valor a esse livro. Se essa geração soubesse o cuidado que Deus teve para preservar a sua palavra, pessoas que morreram por causa da palavra de Deus, se essa geração soubesse que a Bíblia é a palavra, é a eterna palavra de Deus, que ela foi dada ao homem por Deus para ser o absoluto, supremo e competente, infalível e imutável padrão de fé dele, da prática da vida dele. Se ele tivesse essa noção, essa geração que eu digo, geração de crentes, tá? Não do mundo, jovens, adolescentes, criados na igreja, se soubesse o valor, se você puder pegar, tirar um tempo para ler a história da preservação da palavra de Deus, pessoas que morreram por causa dela, até hoje, inclusive, morrem, aonde a Bíblia é proibida a leitura, é proibida a leitura em público, até dentro de casa ela é proibida. E essas pessoas, elas morrem, são presas por causa disso. Se essa geração tivesse essa noção, elas dariam mais valor para Deus. Mas eu temo que essa geração, ela não esteja preparada, ou ela não esteja preocupada com isso. Aliás, eu vi essa semana uma matéria, quem quiser ler, já não é só a geração de crentes, tá? Talvez os crentes deveriam ser a exceção desse dado que foi dado nessa notícia, mas eu acho que, infelizmente, alguns adolescentes e jovens entram nessa estatística. Ele estava dizendo, nós estamos criando uma geração de inúteis, não sabem nada, eles não sabem e não querem aprender, eles têm dificuldade de resolver questões simples. Ontem nós estávamos conversando em casa da inteligência artificial, né? O Jarismar colocou lá a palavra santificação, saiu no sermão bíblico, dá para pregar ele, né? Ele deve igual, não vai querer pregar o sermão da inteligência artificial, né? Santiago vai fazer o nosso próximo trabalho ali. Domingo que vem. Né? Domingo que vem. A gente vai dar tudo aqui no, como é que chama o programa? GPT, né? Sei lá. Se precisar falar, eu vou colocar lá. Mas hoje em dia, eles não têm mais preocupação, eles não conseguem resolver nada. Aqui não quero ter uma fala machista, mas geralmente a mulher, quando fura o pneu, ela pede para o homem trocar, por questão de força, né? Os parafusos. Mas o jovem não sabe trocar pneu. Furou o pneu, não sei, liga lá, liga para o seguro. Se não tiver seguro, como é que vai se virar? Ele não sabe trocar uma resistência de chuveiro, aliás, nem sabe o que é resistência de chuveiro, não. Tudo bem, ele vai lá no YouTube hoje, como trocar resistência de chuveiro e tal, ele troca. Mas essa geração, essa matéria dizia isso, é uma geração de inúteis. Sabe-se lá que tipo de médico nós teremos daqui a alguns anos. Se você tem que ficar doente, fique agora, que tem médicos bons ainda, porque daqui para frente vai ser difícil. Você vai para os médicos, você conversa com ele, o que você tem? Você começa a falar e começa a digitar, vai ficar no Google. Dor de cabeça, dor na nuca, você vai digitando, eu estou brincando, né? Eu acho que está preenchendo os dados lá. Porque você vai no Google, você coloca lá os sintomas, aparece um monte de doença, até câncer terminal aparece, para dor de cabeça. Mas ele está falando, nós não vamos ter profissionais, engenheiros, advogados, médicos competentes. Eu acho que está exagerando, porque sempre tem aquele esperto, né? Que fala, não, para lá, se a maioria é ruim, se for um pouquinho melhor, não está, né? E ele vai se destacar. E se colocando isso no meio dos crentes, parece que isso está acontecendo. As igrejas são igrejas fracas, e por isso é que elas têm preenchido seus cultos com programações, com atividades, com entretenimento, e não com a pregação da palavra de Deus. Muitas vezes um culto de 2 horas vai ter lá 1h30 de louvor, apresentação, e aí aquela meia hora se divide entre a mensagem e alguma outra coisa.
Às vezes a mensagem é de 20 minutos, e eu estou dizendo que às vezes uma mensagem de 20 minutos ela é melhor do que uma mensagem de 2 horas. Mas eu estou dizendo que essas igrejas parece que elas não têm mais essa preocupação de abrir a Bíblia, de expor a palavra de Deus. Eu tenho me sentido desafiado em ler a Bíblia todos os dias. Às vezes não tenho vontade, ou o tempo está curto, mas eu vou, antes de sair de casa, eu preciso ler a Bíblia. Não apenas para cumprir lá a leitura de um ano, mas para você realmente ter aquele hábito de poder ter a palavra de Deus no seu coração, para que ela possa trabalhar no seu coração e criar em você valores bíblicos permanentes. E o que, se essa geração de crentes não tem amor a Cristo pela palavra de Deus, quais os valores bíblicos que elas vão ter? Nenhum. E a gente viu aí no ano passado crentes dizendo que, não querendo criar política novamente, mas apoiando movimentos políticos que são a favor do aborto, da discriminação da droga. Por quê? Porque ela não tem apreço à palavra de Deus. Eu não posso apoiar, por mais que esse candidato simpático, eu não posso apoiar ele porque ele é pró-aborto. E eu não sou a favor, a palavra de Deus é contra o aborto. E as pessoas, por não ter essa convicção bíblica, elas são levadas para esse tipo de decisões contrárias à palavra de Deus. Então não é apenas uma opinião, nem apenas um gosto, não é apenas uma simpatia por cidadão, pelo fulano, pelo ciclano, mas são os valores da palavra de Deus. Se bem que, se olharmos todos, sobra pouco, quase nenhum. Mas alguns que preservam os valores bíblicos, nós temos que, não, é esse aqui, eu vou incentivar e vou apoiar esse, tem esse pensamento que é contra aquilo que aqueles vão, que ofendem a santidade de Deus. Você está conversando, André, sobre esses regimes? O Marco falou de manhã na Europa do movimento que quer botar mais na letrinha, os zoofilia. Mas acho que estava falando com a Elizabeth, eu não me lembro. Nós estávamos falando sobre por que a esquerda, tudo que é lixo ela apoia. Homossexualismo, zoofilia, pedofilia, tudo que é lixo ela apoia. Porque alguém já disse isso lá nos anos 80. É uma doutrina satânica, é uma política satânica. E ela vai contra a palavra de Deus. Ela afronta a palavra. Então não é questão apenas de ideologia. É questão de que ela é contra a palavra de Deus. Ela vai contra mesmo. Por que a China, a China fala, mas a China o homossexualismo não é proibido, mas também é proibida a leitura da palavra de Deus, é proibida a reunião em igrejas, se não for igreja oficial. Então, essa geração ela tem que resgatar o desejo, o amor à palavra de Deus, a fim de que, por esse amor à palavra de Deus, ela crie convicções que vão contra aquilo e talvez tenha que parar com a própria vida por essas convicções. Porque a Bíblia é contra, Deus é contra, e eu sou cristão, eu sou crente, eu sou contra. Não é à toa que o livro mais atacado de toda a história da humanidade é a palavra de Deus, é a Bíblia. Pode ver aí, já cansei de dar o exemplo da Albânia, que foi o país onde que se orgulharam de ser o primeiro país 100% ateu, onde eles baniram todas as Bíblias do país. No passado, 30 anos talvez, e o irmão André, da Portas Abertas, foi lá e entregou uma Bíblia, não sei se era presidente ou primeiro-ministro da Albânia, quando a cortina de ferro caiu. A Albânia voltou a ser um país independente, e ele foi entregue a Bíblia como exemplar para o primeiro-ministro ou presidente, eu não lembro que ele era o cargo dele, mas enfim. Quantas tentativas de destruir a Bíblia, de queimá-las, de ameaçar, de matar pessoas que tinham um exemplar em sua casa. Por quê? Porque ela revela a palavra de Deus. Ela expõe os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus, como a própria palavra de Deus diz, ela é luz. E aonde a luz chega, as trevas se dissipam. E esse povo quer viver aonde? Nas trevas. Por isso que a Bíblia é da casa. Países que ameaçam, aqueles que lêem suas páginas.
ou manter o exemplar em casa, nós vivemos no Brasil de maneira confortável até. Talvez algumas exceções aí, alguém vai te incomodar porque está na Bíblia, mas você pode ler a Bíblia dentro do banco no ônibus, você pode ler a Bíblia em praça pública, dentro do carro, você tem liberdade. Como eu disse, tirando as exceções aí onde uma pessoa é hostilizada, a maioria das vezes você não será incomodado por ler a Bíblia, a sua Bíblia. E talvez seja esse o grande problema nosso no Brasil. Os crentes parecem não mais, pelos crentes não estarem sendo mais incomodados, parece também que eles não têm mais desejo de leitura da palavra de Deus. Porque é um acesso tão fácil que nós temos que ela fica de lado ali. Outras coisas têm mais valor, a gente tem mais afeição do que a palavra de Deus. Nós colocamos tantas coisas mais urgentes à frente do nosso dia que nós não temos tempo mais para ouvir Deus falar ao nosso coração. Nós parece que nos acomodamos em vir à igreja e ouvir uma pregação, mas não achamos importante deixar Deus falar aos nossos corações, ouvir sua palavra durante a semana em nossas casas. Imagine se alguém mandasse um WhatsApp para você e falasse: olha, uma pessoa importante quer falar com você. Eu falo para ele no Brasil, mas talvez muitos aqui não queriam ouvir, né? Mas vamos imaginar que uma pessoa importante aí quisesse conversar com você. Você ia arrumar tempo com essa pessoa? Você não ia falar: não estou fazendo nada, não. Talvez está lá no meio de uma atividade importante, mas você deixa tudo para você quer ouvir. Aquela pessoa quer falar com você, mas parece que nós não temos essa mesma importância de deixar Deus falar aos nossos corações por meio da sua palavra. Não estou dizendo que você precisa entrar no programa de leitura da Bíblia de ano em ano. Eu estou fazendo isso. E o desafio meu não é apenas ler a Bíblia em um ano, mas é ler em versões diferentes. E agora que eu estou terminando, eu vou terminar até menos de um ano. O Santiago, quando o ano passado começou a falar da Bíblia, ele tinha que ler a Bíblia toda, né? No semestre? Tá. Mas é por que eles querem fazer isso? É para criar um hábito. O hábito da leitura da Bíblia. E aí, quando você cria o hábito da leitura da palavra de Deus, você não consegue sair de casa sem ler a Bíblia. Nem por 15 minutos. Eu gasto acho que 20 minutos, eu não leio capítulos, eu leio páginas. Né? É lógico que está faltando 3 linhas para acabar a página, para começar um novo capítulo, eu termino ela. Mas é para criar esse hábito saudável da leitura. Mas você não precisa ter a leitura de um ano, você pode ler através de devocionais. Nós temos tantos devocionais, eu vou marcar todo dia mando devocional. Você pode ler aqueles versículos que estão ali no devocional. Existem outros devocionais que você pode estar lendo. O importante é você ter esse apreço à leitura da Bíblia todos os dias. É um desafio, com certeza. Se você tentar arrumar tempo para ler a Bíblia, você não vai conseguir. Porque vai sempre surgir alguma coisa para atrapalhar. Então, ao invés de você tentar arrumar tempo, faça diferente. Você deve arrumar tempo para fazer as outras coisas. Porque a Bíblia deve ser o seu compromisso diário. Eu não tenho tempo de fazer a Bíblia porque eu tenho que fazer café. Não. Você não tem tempo de fazer café porque você está na Bíblia. Se o teu marido quer fazer café, ele vai lá fazer. Né? Ou outra atividade que você está fazendo ali. Então, é importante isso. Esse incentivo que eu estou trazendo para os irmãos é para justamente nós termos, especialmente talvez aqueles que estão negligenciando essa importância. É Deus que quer falar com você. Abra as páginas da palavra de Deus e ouça Deus falar ao seu coração. Às vezes também nós damos importância a grandes escritores da literatura, escritores internacionais, gastando tempo, dinheiro com obras literárias,
Eu não estou dizendo que você não deve ler, que você não pode ler um outro livro. Estou dizendo que você não pode adquirir cultura lendo livros, né? Não bíblicos. Mas às vezes a gente gasta tanto tempo, dedica tanto tempo. Por exemplo, quando eu estava estudando isso aqui, eu pensei em um personagem, uma escritora famosa, Agatha Christie. Não sei quantos já leram ela, eu nunca li. Acho que eu vi uns 2, 3 filmes baseados no livro dela. Ela tem mais de 100 livros que ela escreveu. E tem gente que já leu todos os livros. Tem um programa de literatura que diz os 100 livros que você deve ler antes de morrer. E as pessoas seguem assim. Não, tem que ler os 100 livros antes de morrer. Se você gosta de ler, é importante, isso é lógico, mas parece que as pessoas dão mais valor à leitura desses livros do que à palavra de Deus. Né? Eu não estou dizendo novamente, não é anticultura não, o que estou querendo dizer é que devemos dedicar tempo à leitura da palavra de Deus. Leia a Bíblia, medite nela. Então eu quero, a mensagem não é cumprida, mas eu quero encerrar com 5 razões porque devemos ler a Bíblia. E são elas: primeiro, que é bem óbvio, para ouvir a voz de Deus. A Bíblia, nós sempre falamos, é a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Tudo que Deus diz, tudo que Deus queria dizer para você, está na sua palavra. E aí você também elimina um outro problema sério de pessoas dizendo para você: olha, Deus me mandou dar um recado para você. Vou falar aquele nome meu, disse: se Deus quisesse falar comigo, não precisava dar aquela de recado, falaria direto. Uma coisa é alguém te exortar, mas tome cuidado com essas pessoas. Deus me revelou algo que eu tenho que dizer para você. Vá direto à fonte. Deus quer falar com você. Então, se você ler a Bíblia, se você estudar a Bíblia com atenção, deixando Deus falar no seu coração, a palavra de Deus vai mudar a sua vida. Lá em João capítulo 5, versículo 24 e 25, nós lemos o Senhor Jesus dizendo: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que a hora vem e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. O Senhor Jesus está dizendo aqui a respeito do Evangelho para a vida eterna, mas cabe também a cada um de nós que já aceitou Cristo como Salvador. Se você quer viver, ouça a palavra de Deus. Deus nos deixou a sua palavra e preservou para que nós pudéssemos ouvir a sua voz. E ao ouvir a voz de Deus, você vai para o segundo ponto, que é para ter vida. A Bíblia é fonte de vida. Então, muitas pessoas querem cuidar do corpo, né? De ter um espírito equilibrado, uma alma, né? Então, fazem cursos de meditação por aí. Pessoas que se preocupam muito no equilíbrio entre corpo e alma e seguem por aí por caminhos aí meio estranhos, né? Mas para você ter vida, quanto mais você meditar na palavra de Deus, quanto mais você meditar na Bíblia, mais forte você ficará. Por quê? Porque a Bíblia, ela fortalece o nosso relacionamento com Deus. Provérbios 4, 23, nós lemos assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede. Versículo 4, desculpa. É o Provérbios 4, versículo 20 até o 23, até o 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não deixe de apartar-se dos teus olhos, guarda-os nos mais íntimos do teu coração, porque são vida para os que os acham e saúde para o seu corpo. Então, se você ouve a palavra de Deus, agora Deus vai trazer vida
é trazer saúde espiritual. Consequência disso, vai trazer sabedoria. Ainda em Provérbios capítulo 2, versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Como é que uma pessoa simples, humilde, que nunca sentou no banco da universidade, mal aprendeu a escrever o seu nome, demonstra tamanha sabedoria? Porque ela tem intimidade com Deus. Ela busca essa intimidade através da leitura da palavra de Deus. Se você quer sabedoria, busque a palavra de Deus. Ela te dá sabedoria, te dá entendimento, inteligência, e isso te livra de muitas enrascadas. Isso te faz, no livro de Provérbios tem vários exemplos disso, te faz fugir de problemas, de dificuldades e de ciladas. O capítulo 1, ele fala muito disso, né? Quando ele incentiva o jovem a não andar com os pecadores. E ele diz então, porque esses pecadores, eles querem derramar sangue. Vamos ver lá o versículo 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não são simples. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivo os inocentes, traguemos vivo como o abismo, inteiros como se dessem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. E aí ele vai falando no versículo 15, filho meu, não se ponha a caminho com eles. Então, a palavra de Deus dá sabedoria ao ponto de que um amigo te convida uma parada legal, você sai fora. Vamos fazer um negócio aí, sai fora. Porque Deus te dá sabedoria para evitar esse tipo de situação. Também a palavra de Deus, quando você tem ela no seu coração, guardada em sua mente, ela te ajuda a vencer o pecado. Não é fácil resistir à tentação, mas a Bíblia mostra como podemos vencê-la. A palavra de Deus dá força e sabedoria para rejeitar o pecado e fazer o que é certo. Múltiplo, ele dizia o seguinte: ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afasta da Bíblia. Então muitas pessoas falam assim, não adianta eu ler a Bíblia porque eu leio a Bíblia e minha vida melhora. Persista, leia, para que você possa cada vez mais se aproximar de Deus. O Salmo 119, versículo 11 e 12, é bem conhecido, né? Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Então, por que você guarda a palavra no coração? Para não pecar contra ele. Você aprende a obedecer através da palavra de Deus. Você obedece os pais, as autoridades. Você se torna uma pessoa respeitadora das ordens, das leis. Por quê? Porque você tem a palavra de Deus no seu coração. E o que é certo, o que é errado, e você não vai pelo caminho daquilo que é errado. Mas todo mundo faz. Mas Deus diz, condena tal coisa. Todo mundo vai lá e faz isso. Mas você não vai fazer. Porque você quer seguir a palavra de Deus. E se você guardar a palavra do seu coração, você não vai pecar contra Deus. Como disse Múltiplo, ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Nosso irmão Marcos deu exemplo hoje de copo sujo. Como é que seria um copo sujo sem usar sabão e bucha, né? Esponja. Vai jogando água, vai removendo, até toda aquela sujeira sair e ficar só a água limpa. Então, deixa a palavra de Deus entrar, penetrar, ela vai removendo e tem muita coisa ainda para limpar limpa. Para limpar, para tirar, para realmente produzir água limpa. E o quinto, e eu acho que para a época que nós estamos vivendo, é muito importante, é porque ao ler a palavra de Deus, você encontra nela esperança. Em momentos de desânimo, tristeza, desespero, a Bíblia tem as palavras certas, palavra de consolo, palavra de ânimo. Ela vai restaurar a sua esperança. A Bíblia encoraja,
ela ajuda a superar tempos difíceis. Através da Bíblia, Deus nos dá força e ânimo. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 5. Romanos 5, versículo 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Onde é que você vai ter esperança em tempos de provação? Na palavra de Deus. Tem um meme, né? Que é alguém vendo lá no jornal e alguém lendo a Bíblia. Então quem está lendo no jornal diz, nós vamos morrer. Quem está lendo a Bíblia diz, nós vamos viver. O crente está desesperado com o que está acontecendo no mundo. Preocupado com a situação, não nos preocupamos. Mas esperado jamais. Por quê? Nós sabemos o que vai acontecer. Que os dias serão maus. Mas o que nos dá esperança? É o fato de que Cristo nos levará para morar com Ele eternamente. Ou morrendo, ou sendo arrebatado, um dia nós estaremos com Ele. Então, o que nós sofremos na vida, muitas vezes, dificuldades financeiras, problemas de saúde, ninguém gosta, mas isso deve nos trazer esperança, que um dia isso vai acabar. Estava assistindo o jogo do Corinthians hoje, né? E outro no canal, está passando um filme lá, começou o filme. O filme é uma porcaria, mas o começo do filme é que achei interessante. O cara tinha todas as doenças possíveis do corpo. Até ele tem zumbido também no vídeo, né? Zumbido, nervo ciático, tudo. E aí ele fala, ainda, além das doenças físicas, tem as ocultas. Depressão, pânico. Nossa, o cara como é que vive? É um filme com Antônio Nunes. Foi uma porcaria porque, de vez em quando, eu colocava lá, então, não é uma história muito saudável, que faz apologia às drogas, enfim. Mas aquele cidadão cheio de dores, cheio de coisas, né? Muitas vezes nós sofremos com dor de coluna, dor de cabeça, enxaqueca, doenças graves, mas olhamos para um momento onde há esperança de que tudo isso vai ficar para trás. Eu gosto de pensar assim, lá no céu, não vai ser assim, tá? Mas lá no céu, Deus vai lá, tira essa mochila das costas, que todas as desgraças, dores, não tem mais nada. É mais ou menos o que Deus fala, né? Jesus fala, né? Lançai sobre mim os fardos, né? Porque o fardo dele é leve e suave. Mas nós, como crentes, enquanto vivemos nesse mundo, estamos sujeitos a tantas situações de saúde que nos traz aflição, que nos preocupa realmente. Não estou dizendo que você vai no médico, o cara olha todos os dias e fala, você tem mais 15 dias. Você, opa, ninguém faz isso. Você chora, você fica triste, é lógico. Mas ao ler a palavra de Deus, isso vai te trazer esperança. Porque você vai estar mais próximo da presença eterna de Deus. E o apóstolo Paulo fala que na provação nós temos esperança. Essa é uma pequena e breve mensagem, mas ela deve ser prolongada ao longo da semana e aprofundada em nossos corações por meio da leitura da palavra de Deus. Se Deus te amou ao ponto de dar seu Filho na cruz por você e ainda assim deixou a palavra escrita para o seu crescimento, então o que estamos fazendo que não estamos aproveitando nada dela? Pensa nisso. Deus mandou seu Filho para nos resgatar do inferno. E Ele não satisfeito em nos tirar do inferno e nos colocar no caminho da eternidade, e falar, olha, enquanto você caminha para a eternidade, eu vou dar um alimento diário para você, que é a minha palavra. Deus se preocupou em deixar essa palavra, em preservar essa palavra, para o nosso crescimento espiritual. Que nós possamos realmente desejar, como lemos a palavra de Deus, né? Pedro fala, né?
ardentemente, como uma criança deseja o leite materno, para que você possa realmente ter a sua saúde espiritual fortalecida por meio da leitura da palavra de Deus. Não se contente apenas uma vez por semana vir aqui e achar que está bom porque a semana é pesada, você tem tanta coisa para resolver. Não, procure você em casa a leitura da palavra de Deus, a fim de que por meio dela você tenha realmente um crescimento espiritual. Estou procurando aqui o versículo do leite materno. 2, né? 1 Pedro 2. Hã? 1 Pedro 2:2. David, Pedro 2:2. Sabia que era em grego. Os bebês recém-nascidos desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio deles cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Isso. Então, um recém-nascido, o que mais deseja? É o leite materno. Por que esse leite materno é importante? Hoje, quinta criança, né? Porque eles sabem que aquele leite é importante para o seu desenvolvimento. Uma mãe não tem que chegar para o filhinho e falar: olha, está na hora de mamar. Ele já vai, né? Começa, já procura. E nós temos que ter isso, esse mesmo desejo pela palavra de Deus. Não fique esperando o domingo que vem para estar na igreja. Leia a Bíblia diariamente para o seu benefício. Que você possa ser fortalecido na palavra de Deus. Deus nos abençoe.